7h45, 15 para as 8. Por falar em reflexão, BG Manhã destaca agora os dados do Estudo de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, divulgado nessa semana pelo IBGE. Eu me debrucei nesse estudo ontem a tarde inteira, é interessantíssimo o estudo. E os resultados também são muito interessantes. Você sabe que quase 80% da população sergipana se declara parda ou negra? E como está a igualdade dos direitos? Sobre esse assunto, vamos conversar com Neilson Menezes, nosso prezado professor. Professor, não me surpreendi tanto com relação às desigualdades que ainda existem, mas fiquei animado com a evolução, com os resultados. Professor, bem-vindo. Bom dia, como vai, senhor? Bom dia. Bem. Como achou os resultados? Houve um avanço? São várias questões, né? Tem, assim, as pessoas que têm acesso ao ensino superior, as pessoas que concluíram o ensino superior, analfabetismo. Eu observei, claro que há muito que se conquistar, mas um avanço com relação às conquistas dessa população negra e parda, professor. É isso mesmo? Na verdade, houve avanços pontuais e ainda muito lentos, né? Sobretudo na educação. Esses avanços aconteceram e a gente geralmente atribui essa situação às políticas afirmativas do passado, né? As políticas de cota nas universidades, por exemplo, a própria expansão do ensino fundamental, que levou a maior inserção de população parda e negra, de pretos e pardos na educação fundamental, mas ela continua persistente, né? De modo geral, por exemplo, mercado de trabalho, rendimento, representação política e, sobretudo, tem um dado que é bastante estarrecedor, que é a questão da violência. A né? violência. A violência, ela atinge, sobretudo, a população parda e preta e a população jovem masculina. Então, isso mostra como o racismo, como a desigualdade por cor ainda é uma questão estrutural na sociedade brasileira. E o processo de desenvolvimento do Brasil, ele não ocorreu de forma a reduzir ou melhorar a igualdade, né, a igualdade de cor no Brasil. Então, a desigualdade no Brasil tem uma cor, então ela deve ser levada em conta, porque geralmente se associa a questão da discriminação no Brasil à questão de classe. Mas o estudo mostra, né, e os dados começam a demonstrar isso, que não é uma questão apenas de classe, até porque você tem pessoas negras e pardas ocupando muito pouco posições de destaque na sociedade, subrepresentadas. Inclusive na política. Inclusive na política. Existe um dado ali muito interessante, o quanto essa população, que digamos é a maioria, né, entre nós, não tem acesso à liderança política. Os quadros, por exemplo, em Brasília, numa Assembleia Legislativa, governo do Estado, enfim, não há uma atuação nesse sentido dessa população. Pois é, porque inclusive seria importantíssimo que essa população estivesse representada aí na política, porque essas são as instâncias de decisão, instâncias de poder que são fundamentais para gerar políticas afirmativas, políticas compensatórias que possam, a curto prazo, minimizar essa situação de desigualdade no Brasil. Se o país e o Estado querem se desenvolver, é preciso que, no caminho, se resolva a questão da desigualdade. E como essa desigualdade dela não é apenas social, ela também é racial, é preciso que se enfrente isso com essas políticas que algumas pessoas consideram essas políticas como jeitinho, mas, na verdade, elas são necessárias nesse momento que a gente tem uma dívida histórica com essa população. A gente vê os resultados exatamente por esse estudo, né? É interessante. Exatamente. Fez-se pouco, mas o pouco que se fez já deu resultado. Para fechar, professor, então, com todo esse quadro, essas cores fortes das desigualdades, isso pode mudar tendo realmente relação com essas ações políticas. Sim. É a solução. É a solução. A solução a curto prazo é reforçar políticas afirmativas para que possam, essa população que está aí excluída, né, fruto dessa desigualdade, ela possa avançar. Inclusive, isso vai contribuir para o próprio desenvolvimento do país e para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento do próprio país como território. Muito bem. Professor, muito obrigado pela contribuição. Um ótimo dia, uma boa quinta-feira e um bom final de semana. Eu que agradeço. Muito obrigado, querido.